nós outros, nenhuma aliança eterna somos. Na graça de Jesus nós somos um. No amor de Deus o Pai nós somos um. Na comunhão do Espírito, nenhuma aliança eterna somos um. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente. Estou falando da gente, pois Cristo deu no seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente. Estou falando da gente, pois Cristo deu-me seu amor. E Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Cristo mudou. Ele mudou meu viver. Graça e paz, amados irmãos, amadas irmãs. Nós estamos aqui justamente por causa disso, porque Cristo mudou o nosso viver. Existem cânticos que para mim são eternizados, né? Tem alguns que são tão antigos que parecem ser novos para muitos.
mas esse é um deles, lá dos anos 70, 80, que marca a nossa vida, que expressa uma verdade, um testemunho. Cristo mudou o nosso viver. Amém? Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, nós mais uma vez expressamos a nossa alegria, Senhor, por chegarmos aqui nesse dia, por estarmos na Tua casa, por termos passado, ó Pai, um domingo abençoado, sabendo que Tu tem cuidado de nós. Senhor, nós somos gratos a Ti, por tantas e tantas vezes que Tu tem agido na nossa vida, que Tu tem, Senhor, se mostrado presente em todos os momentos. Pai querido, nós agradecemos e engrandecemos o Teu nome. E agora nos reunimos aqui, nesse local, para prestarmos culto a Ti, Senhor, para entregarmos a Ti, ó Pai, louvor, honra e glória, pois Tu és, ó Pai, digno de tudo isso e muito mais. Tu és o Deus soberano, Tu és o Deus eterno, Tu és o Deus grande, um Deus que age e que se faz presente em todo o tempo na nossa vida. Por isso, Senhor, não podemos ter outra reação na Tua presença, a não ser Te adorar. E nós queremos fazer isso com o coração, Senhor, totalmente entregue a Ti. Mas, Senhor, nós temos plena consciência de que não somos dignos de estar na Tua presença. Temos plena consciência, ó Pai, que o pecado nos separa, porque Tu és um Deus santo e de forma alguma pode estar compactuando com o pecado. O pecado, Senhor, não tem lugar na Tua presença, mas nós somos pecadores. Por isso, Senhor, reconhecendo que Jesus Cristo é aquele que nos justifica de todo o pecado, nós nos quebrantamos agora na Tua presença, te pedindo perdão e clamando, Senhor, que Tu venha lavar o nosso coração, venha limpar, Pai, como Davi expressa no Salmo. Ó Pai querido, se Tu lavar os nossos corações, verdadeiramente seremos limpos. Por isso clamamos a Ti, ó Pai. Lava, ó Pai, o nosso coração, a nossa alma, de todo pensamento indevido, de toda ação injusta, de tudo aquilo que fizemos, ó Pai, mas não agradou a Ti, Senhor. Nós Te pedimos perdão. Te pedimos perdão quando falhamos, ó Pai, com os nossos semelhantes, com os nossos irmãos. Te pedimos perdão, ó Pai, porque muitas vezes nós fomos fracos. Mas a Tua graça, Senhor, que excede todo entendimento, o Teu amor, a Tua bondade, nos cobre de uma forma tão maravilhosa. E temos a garantia da Tua palavra, que nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados. Por isso, Senhor, queremos nos sentir agora livres para Te adorar. Livres, ó Pai, para nos lançarmos na Tua presença. Livres, ó Pai, para verdadeiramente estarmos aqui, não só cantando, mas adorando o Teu nome. Livra-nos, ó Pai. Tira de nós todo o peso da condenação, toda a culpa, e coloca em nós a Tua graça e a Tua paz. E nós Te renderemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Toma, Senhor, cada vida, nesse momento que está participando desse culto, quer seja aqui presente, quer seja de casa, Pai querido, que Tu seja adorado hoje e eternamente. Nós Te adoramos, louvamos e exaltamos o Teu nome. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amados? Você está pronto para adorar o Senhor? Vou perguntar de novo. Você está pronto para adorar o Senhor? Amém? Aleluia. Então vamos adorar a Deus. Vamos louvar o Senhor.
declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei, que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. Ouve, Jesus, e toma o teu lugar. Vamos declarar de novo. Jesus, te entronizamos. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Só tu és Rei, Senhor. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. Ouve, Jesus, e toma o teu lugar. Ouve, Jesus, e toma o teu lugar. Ouve, Jesus, e toma o teu lugar. Aleluia, Senhor. Estamos na tua presença, Deus, para louvar o teu nome, para te render graças e louvores, porque nós sabemos que tu és Deus sobre tudo e sobre todos, e que a nossa oração o Senhor escuta, Senhor. Aleluia. Entrego a ti a minha oração, pois tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Entrego a ti, entrego a ti a minha oração, pois tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu abro minhas mãos, preciso receber
a tua palavra, Deus, que me fará vencer. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, Deus, que me fará vencer. Entrego a ti, entrego a ti a minha oração, pois tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, Deus, que me fará vencer. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, Deus, que me fará vencer. A tua palavra, Deus, que me fará vencer. A tua palavra, Deus, que me fará vencer. E sim, na estrofe dele fala: se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a minha vida sem jamais te conhecer. Tu és a minha fonte, a minha esperança. Amém. E eu te convido nessa noite a fazer disso uma oração, mas quando você falar, eu sacrificar aquilo que me custar, não pense em nada desse mundo, não pense em nada terreno. Deus é um Deus que olha, que se importa com o nosso coração, que olha para o que está dentro de nós. E muitas vezes o que nós precisamos entregar diante de Deus é muito mais difícil do que um valor, do que um recurso. É a nossa obediência, é a nossa confiança, é crer que Ele é a nossa segurança. Amém? Jesus. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar
amor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Jesus, neste lugar tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos
no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Senhor, Tu és tudo que nós precisamos, Senhor. Seja agradecido. Vamos ofertar ao Senhor. Vamos trazer os dízimos, as ofertas. Vamos estar consagrando a Ele. Ele tem sido nosso provedor em todo o tempo. Tem cuidado de nós em todo o tempo. E nós só podemos trazer um pouco daquilo que Ele nos dá como testemunho, porque Ele tem feito maravilhas no meio de nós. Vamos consagrar ao Senhor. Pai, colocamos agora no Teu altar, diante de Ti, Senhor. Colocamos, ó Pai, dízimos e ofertas. Pai querido, Tu é aquele que tem cuidado para que não falte nada na nossa casa. Tem suprido nossas necessidades. Não tem sido tempo fácil, mas nós estamos vendo o Teu cuidado para conosco. E agora, humildemente, nós damos esse testemunho e trazemos aqui, diante do Teu altar, um pouco daquilo que é a colheita que Tu nos deste. Senhor, também entregamos nesse momento a nossa vida como oferta viva no Teu altar. Seja adorado. Consagres, ó Pai, os dízimos, oferta, a nossa vida para o Teu serviço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você que está assistindo de casa, você pode contribuir aí pelo QR Code ou pelo aplicativo da Atos 6, ou na descrição do link ali no YouTube, você também consegue estar contribuindo, dando dízimo e oferta. Vamos ofertar ao Senhor nesse momento. Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Eu te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço.
te agradeço. Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos. Só um minutinho para me localizar aqui. Palavra do Senhor, que está em 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6, a partir do primeiro versículo. Eu vou ler até o 5, mas vocês mantenham a Bíblia aberta, que durante a mensagem a história vai estar caminhando pelos outros versículos. Então fiquem com a Bíblia aberta, mantenham a Bíblia aberta. Mas nesse momento, 1 Samuel, capítulo 6, de 1 a 5. 2 Samuel, desculpa. Eu cismei com 1 Samuel hoje, eu não sei porquê. Mas é 2 Samuel, capítulo 6, versículo de 1 a 5. 2 Samuel 6, de 1 a 5. Diz assim: Mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Davi se levantou e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levavam a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina de Aiô, e diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor com todo tipo de instrumento de madeira, de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e síbanos. Só até aqui. Pode sentar, queridos. Davi foi buscar a arca do Senhor. A arca tinha sido roubada. A arca, Israel tinha perdido essa arca. Israel ficou sem ela, porque de uma forma indevida ela foi usada. Quando havia uma batalha contra os filisteus, Israel estava perdendo a batalha, e aí lembraram os filhos do sacerdote Finéias e Ofni. Eles lembraram da arca e foram buscar a arca e trazer a arca para o campo de batalha, para dizer: se a arca estiver aqui, nós vamos vencer. E quando eles estavam chegando com a arca lá, os filisteus ficaram apavorados, porque eles conheciam a história de Israel e pensaram: nós estamos fritos, agora trouxeram a tal arca para cá. Só que usaram a arca indevidamente, porque ela não era um amuleto de sorte. Não era para ser assim. E aí a história conta que o exército de Israel, na verdade, levou uma surra. Perdeu feio, e ainda a arca foi tomada de Israel. E os filisteus levaram a arca para a terra deles e colocaram lá no templo de Dagon. E a arca estava lá no templo de Dagon. E quando acabou o dia, foram todo mundo para casa. No dia seguinte, quando eles voltaram, a estátua de Dagon estava caída no chão. E aí ficaram preocupados, disseram: o que aconteceu? Que a estátua de Dagon caiu, e colocaram lá de novo.
E passou o dia, no dia seguinte, estava de novo a estátua de Dagon caída no chão. E eles perceberam então que a arca não podia ficar ali. Eles começaram a ficar com medo da arca e então mandaram a arca para a casa de Abinadab, devolvendo a arca. Só que Israel estava numa fase complicada e não tinha como trazer a arca para Israel. E a arca da aliança ficou na casa de Abinadab por 20 anos. 20 anos. E aí agora, Davi está já reinando. Davi está ali governando sobre Israel. 30.000, aqui, quando a Bíblia fala de contagem, está sempre se referindo a homens. Então, 30.000 homens, fora mulheres e crianças, já faziam parte do grupo de Davi. E Davi já estava reinando e governando sobre Israel, e o número então era muito maior. E Davi então reuniu todo o povo, diz o texto que ele reuniu os 30.000, e mais todo o povo que estava sob o cuidado dele, para ir buscar a arca, porque Davi tinha o sonho de trazer a arca de novo para Jerusalém. E foi buscar a arca. E Davi foi buscar a arca com muita festa. O texto que nós lemos aí, você vê aí o versículo 1 e 2, fala isso, que Davi reuniu os 30.000 e todo o povo que tinha consigo para ir buscar. O versículo 5 diz que Israel se alegrava diante do Senhor com todo tipo de instrumento, e foram com tudo que podia, com toda a alegria, com toda a disposição, realizando o sonho, com o desejo de trazer a arca do Senhor, a presença de Deus, o que era de mais especial que Israel tinha em sua história, era a arca do Senhor. Porque diferente do tempo que vivemos hoje, ninguém podia se aproximar diretamente de Deus, e Deus se revelava ali na arca. A arca era uma caixa grandona, e ela tinha um tampo de bronze chamado propiciatório. Por cima tinha 2 querubins com as suas asas imponentes para cima. E ali, em cima do tampo da arca, o sumo sacerdote oferecia uma vez por ano uma oferta de holocausto ao Senhor. E queimava ali uma oferta, carne de um animal, como oferta ao Senhor. E a chama que era queimada ali produzia uma chama azul entre as asas do querubim, o que se chamava de Shekinah, o local da presença de Deus. Isso era muito especial. Isso era o que era de mais sagrado e consagrado para Israel. E por 20 anos eles não tinham isso. Por 20 anos eles não tinham a arca, porque ela tinha sido tomada. Só que deu errado. Se a gente continuar lendo os versículos seguintes, para ganhar tempo, não ficar esticando demais, mas você conhece a história, eu vou só citar, não vou ler, mas volto a repetir. Leia em casa, só devo estar citando algumas coisas aqui, mas em casa você leia o texto completo. O texto fala que eles fizeram uma carroça nova. Davi se preocupou em fazer tudo perfeito. Vamos pegar os instrumentos. Davi pegou a estola sacerdotal, reuniu o povo, vão com muito louvor, vamos cantando com alegria, vamos fazer uma carroça nova, um carro de boi novo, vamos pegar boi novo, boi que seja são, boi saudável, e vamos lá buscar a arca. E foram buscar a arca e colocaram a arca em cima do carro de boi para trazer de volta. No versículo 6 diz que quando eles estavam pelo caminho, os bois tropeçaram, a carroça sacudiu, a arca escorregou. Os 2 filhos de Abinadab estavam ali conduzindo a carroça. Uzá estava em cima da carroça e Aiô, o irmão de Uzá, estava na frente puxando a carroça. E quando Uzá percebeu que a arca estava escorregando, Uzá foi segurar a arca.
para não deixar a arca cair. E quando ele vai segurar a arca, ele toca na arca, o texto fala que Deus se irou profundamente e Uzá morreu ali fulminado, naquele mesmo momento. Imagine, irmãos, a situação. Um momento de festa, um momento de louvor, um momento de adoração, um momento que estava sendo esperado há 20 anos, trazer a arca de volta, ter, né, essa bênção de volta. E naquele momento, quando estão ali esperando, quando estão ali prontos e estão celebrando, cantando, felizes, de repente a arca vai cair e alguém cheio de boa vontade, eu acredito que qualquer um de nós que estivéssemos ali iríamos fazer isso. Ia segurar a arca. Como é que eu vou deixar a arca cair no chão? Não pode. E foi segurar a arca. E de repente morre. E toda aquela festa se tornou, na verdade, um luto muito grande. Um funeral. Diz o texto que Davi ficou tão angustiado que ele desistiu de levar a arca. Ele ficou com medo. Os versículos que vem a seguir diz que Davi ficou apavorado, ficou com medo e desistiu de levar a arca. E eu quero que você preste atenção, porque deu errado, deu ruim. E é muito importante isso, porque isso tem muito a ver com a história da igreja hoje, com o evangelho que se vive hoje. Não é porque fazemos as coisas com entusiasmos, animados, que vai ter a aprovação do Senhor Deus. Nós precisamos fazer sim as coisas animadas, com entusiasmo, mas isso não é a garantia de que está sendo feito como deveria ser feito. Para Deus, a gente precisa fazer o melhor. A gente precisa ter realmente o melhor louvor, os melhores instrumentos. É para fazer, vamos fazer o melhor. Mas o melhor que a gente pode, e a gente tem que fazer o melhor, e se esforçar para melhorar mais ainda. Mas é importante a gente lembrar, Deus não vai se impressionar com as nossas festas. Deus não vai ficar impressionado com a nossa música. Deus não vai ficar impressionado com a nossa ornamentação. Olha só, os papeizinhos estão tudo colado agora, alinhadinho. O Rafael foi ali. Ele estava incomodado porque tinha um para cima, outro para baixo, uns caiu. Ele ficou ali hoje, ó, alinhadinho. É muito bom e a gente tem que ter zelo, sim. Só que Deus não vai ficar impressionado com isso. Deus, ele é especialista em colocar ordem em todas as coisas. Ele faz tudo perfeito. Essa semana eu estava vendo uma foto, até compartilhei no Facebook, algumas pessoas lá curtiram, comentaram, de um jardim de tulipas. Que coisa linda! E quando a gente olha as coisas que Deus faz, como é lindo! Como é lindo! Agora à tarde eu estava em casa e na frente da minha casa tem uma árvore, outro chama de pé de vaca, me parece, eu acho que é isso. Uma árvore lá, e estava cheio de pássaros coloridos, vários pássaros diferentes um do outro. Eu falei, que coisa linda é presenciar isso, tão perto. Deus, ele é o autor das coisas mais impressionantes que existem. Ele é o autor de todas as coisas. Então não existe nada que eu faça que vai impressionar Deus. A minha música, uma que eu já não canto nada mesmo, toco pouquinho. Mas ainda que eu fosse o melhor cantor, super afinado, que eu tocasse violão assim, a nível de João Alexandre, sei lá, né? Se eu fosse o cara, jamais eu iria impressionar a Deus. Ele tem os sons mais perfeitos no céu. Os anjos adoram a Ele com perfeição.
Então, queridos, não há nada que eu faça que vai impressionar a Deus. Então, o que deu errado? O que estava errado, então, nessa história toda? A festa estava preparada, Davi tomou cuidado de preparar a festa, organizou o povo. Imagine que ele deve ter montado comissão, fez reunião da clã, separou os ministérios, cada um cuida de uma coisa, e todo mundo foi ali empenhado. A festa estava preparada, mas faltava essência. Não adianta a gente fazer coisas extraordinárias sem a essência, sem o principal. Davi não estava preparado. Uzá não estava preparado. O povo não estava preparado. Os homens, naquela época e hoje, não estão preparados. Vamos ver aqui algumas pessoas. Vamos falar sobre Uzá. Quem era Uzá? Uzá era irmão de Eleazar e de Aiô. E esses são filhos de Abinadab. Uzá era filho de Abinadab. E uma das coisas que me chama a atenção é que a arca ficou na casa de Uzá por 20 anos. Aqui talvez comece o primeiro ponto dos problemas que se enfrenta. A arca ficou ali 20 anos e por 20 anos Uzá esteve ali vendo aquela arca. Mas provavelmente aquilo fez com que se tornasse rotina demais para ele. Comum demais. Querido, quando a nossa experiência com Deus não passa de meras repetições e tudo vira comum e no automático, eu vou para o culto porque eu estou acostumado a ir para o culto. Eu canto porque tem o momento do cântico. Eu oro porque tem o momento da oração. Eu oro porque alguém me pediu para orar. Eu prego porque alguém me escalou para pregar. E aí eu faço automaticamente. Quantas vezes a gente canta uma música sem sequer pensar no que a gente está cantando? Quantas vezes a nossa oração sai assim, a gente não está nem pensando no que está falando? Quantas vezes a gente se acostumou, e quando a gente se acostuma, não tem muito valor aquilo que a gente está fazendo. Quando a gente fala todo dia para uma pessoa que ama ela, e diz todo dia, eu te amo, eu te amo. Muitas vezes esse eu te amo vai sair no automático, e não está mais naquele sentimento, de olhar nos olhos, expressar a alma e ver a alma, e dizer, eu te amo. Quando a gente cai numa rotina, a gente começa a estar sem valorizar aquilo que a gente está fazendo. A gente cantar uma música que a gente canta todo dia, não presta atenção na letra. Então a gente canta aqui hoje, talvez tenha sido diferente, porque muitos cantaram uma música tão conhecida que há muito tempo possivelmente não cantava, né? Mas vale um dia no centro do teu querer do que toda a vida sem jamais te conhecer. E aí a gente canta com uma expressão diferente, porque, puxa, quanto tempo eu não cantava essa música. E aí soa até diferente. Mas se eu canto todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, parece que perde a essência. O que deu errado? Começa por aqui. Boas intenções por meios errados. Preste atenção. Quando
os filisteus tomaram a arca e levaram para a casa de Dagom, deu ruim para eles. Porque o que é de Deus é santo, e o que é santo não compactua com o que é impuro. Por isso a estátua de Dagom caía toda hora, diante da glória de Deus que estava ali representada naquela arca. E quando os filisteus quiseram então devolver a arca, eles estavam com medo e pensaram: nós temos que tomar muito cuidado, porque se Dagom, que é Dagom, caiu, imagine a gente com esse negócio. Então sabe o que eles fizeram? Falaram assim: vamos tomar cuidado. Então vamos tomar muito, vamos dar assim toda atenção especial para essa tal arca. E olha que eram os filisteus, que não tinha nenhuma aliança com Deus. E aí o que eles fizeram? Fizeram um carro de boi, uma carroça nova. E botaram a arca na carroça nova. E levaram lá para a casa de Abinadab. E entregaram lá a arca. Ué, pastor, mas por que os filisteus fizeram e ninguém morreu? Aí o povo de Israel faz e aí Uzá morreu. Começa aqui a história que tem a ver com a igreja de hoje. O mundo faz as coisas de uma maneira que não é a maneira de Deus. E os santos do Senhor, o povo de Deus, não pode fazer as coisas para Deus como o mundo faz. E isso aqui é muito sério. Deus havia dado orientações específicas lá em Levíticos, lá nos textos das leis. Deus já orienta como que essa arca deveria ser feita, cuidada e transportada. A arca tinha que ser cuidada de uma forma muito especial. A arca do Senhor jamais deveria ser transportada em um carro de boi. Segundo a lei, ela deveria ser carregada nos ombros pelos coatitas, que eram levitas, que estavam ali separados para isso. Só os levitas que deveriam transportar a arca do Senhor. E tinha todo um cuidado. Se a gente for for lá ler os textos, o texto fala que eles tinham que desarmar a tenda, e o pano azul que cobria a tenda tinha que ser colocado por cima da arca, depois um outro pano, se não me engano vermelho, e depois um outro pano, e depois da arca toda coberta. Então eles pegavam os varais, que eram são varas compridas mesmo, revestidas de ouro, e esses varais passavam por uns anéis que tinham do lado da arca, e eles colocavam ali os varais, e os coatitas então erguiam, que eram sacerdotes levitas, erguiam a arca sobre os ombros, e assim carregavam a arca coberta sobre os ombros, sem ninguém tocar na arca. Eles só tocavam nos varais. Essa foi a ordem do Senhor. Essa era a orientação de Deus, para que tivesse o zelo em carregar a arca. Acontece que Abinadab, ele com certeza sabia disso. Ele conhecia a história da arca. Uzá e os irmãos dele também conheciam a história da arca. Eles sabiam que existia forma, zelos e cuidado. Davi sabia disso. Na verdade, todo mundo ali sabia. Mas na hora, provavelmente, na reunião lá da clã, sei lá, né, deles lá, na reunião,
Abinadab falou: olha, os filisteus trouxeram uma carroça nova, bonita. Ele falou assim: isso é uma boa ideia, hein? Como é que a gente não pensou nisso antes? Vamos fazer uma carroça nova, bonita. Querido irmão, a forma que o mundo age não serve para a gente agir. A forma que o mundo canta não serve para a gente cantar. A forma que o mundo se reúne não serve para a gente se reunir na presença do Senhor. As coisas que são lá bonitas no mundo não servem para estarem dentro da casa do Senhor. Não é assim que a coisa funciona. Deus tem orientações sérias para a igreja. Deus, ele diz como ele quer ser cultuado, como ele quer ser adorado, como ele quer ser reverenciado. E nós não podemos tratar Deus como se fosse um artista de televisão, como se fosse um cantor pop. Deus não é isso, Deus é soberano. Ele é eterno, ele é santo, ele é glorioso, ele é poderoso. E há formas da gente lidar com ele diferente. O grande problema tem sido que a igreja quer importar as ideias do mundo para ficar mais legal o nosso culto. Quem disse que Deus quer um culto legal? Irmãos, o que eu estou pregando não dá ibope nenhum. É o tipo de sermão assim que não é para atrair ninguém. As pessoas querem ir no lugarzinho bacana, que me agrada, e lembra, quando eu estava na balada tinha isso, funcionava a coisa lá. Mas aqui é diferente, porque aqui não é balada, aqui é a casa do Senhor. E nós não estamos diante de qualquer um, nós estamos diante do Senhor, e não importa quantos estejam na minha frente, o importante é que o Senhor esteja aqui. E se o Senhor, a presença dEle, a palavra dEle, o Evangelho, não for o suficiente para atrair as pessoas, a gente não precisa fazer mais nada. Não é, como eu disse aqui, aquilo que eu faço que vai impressionar a Deus. As pessoas precisam ser impressionadas pela presença do Senhor. Senão, esse lugar pode se encher. A ministração pode acontecer, pessoas vão chorar, vão se ajoelhar, cair. E eu não estou falando que isso é errado não, irmãos, pelo amor de Deus, entenda. Isso é da nossa humanidade, chorar, se emocionar, cair, isso faz parte, e eu não estou falando disso, mas as pessoas podem fazer isso tudo e saírem daqui tão vazias quanto entraram. Querem a prova disso? O Evangelho nunca foi tão fraco como agora. As pessoas caem, as pessoas pulam, as pessoas se emocionam, choram, se derramam, mas as pessoas continuam se separando, se suicidando, pecando, se afastando, fofocando, criando divisões, desanimando, desistindo. Você quer que eu continue a lista? Tem aqui a lista para virar à noite. Mas você sabe tão bem quanto eu o que está acontecendo. De um modo geral, não estou falando da nossa igreja. Mas também não estou livrando a nossa igreja disso. Estou falando da igreja do Senhor de um modo geral, independente de rótulo, de bandeira, ou seja o que for. Escândalos. Homens que carregam o nome do Senhor e ainda se apresentam, às vezes, com títulos, pastor, apóstolo, não sei o quê, envergonhados, envolvidos com a corrupção, envergonhando o Evangelho. E eu estou fazendo questão de falar isso aqui para a gente e falar isso aqui na internet, que quem quiser vai ver, e se quiser brigar, processar, não posso fazer nada. Preparem aí, se isso acontecer, o Ministério de Pastoral Carcerário e visita o pastor depois. Mas a verdade é que o Evangelho precisa se tornar, ter a essência novamente.
Não que ele perdeu, mas nós tiramos a essência dele. Não adianta a gente fazer as coisas da maneira errada, irmãos. Ainda que motivados, ainda que pareça ser bom, ainda que não é assim, tem que ser da maneira de Deus. Deus é santo e Ele não espera nada mais, nada menos do que santidade de nós, obediência de nós. É impossível que Uzá não soubesse da história da arca. Mas ele tinha ali se acostumado com aquilo tudo. Davi embarcou na história, disse: os filisteus fizeram assim. E aí, irmãos, é que acontece esse problema todo. Veja só, Abinadab não era da tribo de Levita. E não eram levitas, então. Não deveria ser eles a cumprir aquele papel. Não era num carro de boi. Não era daquela maneira. Então fazer tudo certo da maneira errada não vai dar resultado. Boa intenção não é o suficiente. A gente precisa ter boa intenção e fazer as coisas da maneira certa. A arca não deveria ser carregada assim. A presença do Senhor não deve ser carregada de qualquer maneira. A adoração que fazemos aqui nesse lugar não deve ser de qualquer maneira. Quando oramos, não deve ser de qualquer maneira. Quando lemos a Bíblia, não deve ser de qualquer maneira. Ainda que seja um texto que eu sei de cor, eu não devo citá-lo ou lê-lo de uma forma displicente. Sabe a oração que a gente faz decorado? A oração de agradecer o alimento àqueles que oram, que muitos nem prática disso têm mais nos dias de hoje. Mas muitos que ainda fazem isso, já têm a rotina e para diante do prato e fala assim: Senhor, obrigado por esse alimento, abençoe esse alimento em nome de Jesus, amém. E já sai no automático. E quantas vezes, depois de 3, 4 garfadas, ele está em dúvida: será que eu orei? Porque já está tão no automático que nem lembra. Não pode ser assim. A palavra do Senhor, ainda que eu vá citar o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Todo mundo conhece isso. Você não precisa nem pensar para falar esse versículo. Mas precisa sim. Porque quando você citar esse versículo, ou quando você abrir a Bíblia e passar por ele, você tem que expressar o que esse versículo está dizendo. Não pode ser rotina, não pode ser de qualquer maneira, não pode ser como eu estou lendo uma notícia, como eu estou lendo um artigo. Tem que ser algo vivo. Eu preciso ler e pensar assim: o Senhor Deus, Ele é meu pastor, Ele é o meu dono, Ele cuida de mim, e nada me falta. E nada é nada. Mas eu estou pastor precisando, está faltando sim. Se o Senhor teu pastor, não falta, porque Ele cuida. Eu preciso ter certeza, eu preciso que isso seja verdade. Não pode ser uma rotina, não pode ser um decoreba, não pode ser algo com que eu me acostumei. Estar na igreja não pode ser algo que eu tenha me acostumado. Estar no púlpito não pode ser algo que eu estou acostumado. Tem que ser uma experiência nova a cada dia. Eu tenho 53 anos, olha só, já revelei a idade. Estou em paz com isso. Tenho 53 anos. Eu comecei a pregar com 11 anos de idade. Portanto, há 42 anos eu prego. Sou pastor há 20 anos. Já preguei para todo tipo de grupo. Já preguei para uma pessoa sentada no banco da igreja. E eu cultuei e preguei da mesma forma que eu estou fazendo aqui agora. Já preguei
para milhares e milhares e milhares de pessoas. Eu preguei num programa de TV que, segundo o dono da TV, a audiência ultrapassou 1 milhão de pessoas. Lá na Argentina. Mas eu sou pastor dessa igreja e esse púlpito é minha responsabilidade. Mas todos os domingos e todos os dias de culto, antes de sair de casa para vir pregar, estou aqui confessando, irmãos, dando o meu testemunho. E sempre foi assim. E sempre, graças a Deus, foi e será assim. Antes de eu sair de casa para vir para a igreja, dá dor de barriga, tremedeira na perna. Eu fico pensando assim, será que não teria um jeito de eu não ir hoje? Fico apavorado, irmãos. Quem acha que é fácil para mim estar aqui está muito enganado. E quando eu dava aula no seminário, teve algumas pessoas aí já ouviram falar isso, principalmente dando aula. No dia que a perna não tremer, não vem não. Senta ali e pede outra pessoa para vir. Porque a questão não é diante de quantas pessoas eu estou, a questão é de quem é a palavra. E eu estou na presença dele. Não pode ser uma coisa costumeira. Ah, não, isso aqui pregar para mim, abre ali qualquer versículo e fala. Não pode, irmãos. E olha que eu gasto horas. Essa mensagem que eu estou pregando aqui hoje, eu tenho ela, já foi estudada, já preguei várias vezes. Essa série de mensagens de Davi, já preguei em alguns lugares, a série toda. Eu tenho ela já aí há uns 6 anos, pelo menos. Eu estou desde sexta-feira estudando ela. Gastei horas na sexta, gastei horas ontem, gastei horas hoje pela manhã. Saí de casa tremendo e pensando, Senhor, e se der branco? Senhor, e se não for isso? Senhor, é isso. Querido, não pode ser normal. Eu não posso chegar aqui, pegar o microfone e orar como se eu estivesse contando uma historinha qualquer. Precisa ser uma experiência nova em cada momento na presença do Senhor. Nós não estamos na presença de qualquer pessoa, nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso. A glória do Senhor, a presença do Senhor não pode ser introduzida de qualquer maneira, como o mundo faz. Tem que ser especial. Tem que ter quebrantamento. Cada momento tem que ser novo, tem que ser intenso. Cada vez que eu olhar e dizer, Senhor, eu te amo, eu preciso estar expressando verdadeiramente na minha alma. Quer seja por palavra, quer seja numa oração, quer seja num cântico. Se eu falo isso, isso precisa ser verdade. Eu não posso cantar uma frase sequer sem estar prestando atenção no que eu estou cantando. Por mais que eu já tenha cantado a mesma música. Tem que ser assim, tem que ser especial. O problema é que a igreja perdeu o temor. Porque lá no Antigo Testamento tinha temor do Senhor, porque o Senhor era muito severo, era bravo. Mas o nosso Deus não mudou. Nós vivemos no tempo da graça, mas Deus não mudou. Ele continua sendo Deus santo. Ele continua precisando. Precisamos chegar à presença dele com humildade, com temor e tremor. Não pode ser de qualquer momento, de qualquer maneira. Lá no Antigo Testamento, a arca ficava dentro do Santo dos Santos, tinha uma cortina que fechava aquilo, e só entrava ali dentro uma vez por ano o sumo sacerdote, como eu mencionei aqui ainda há pouco. Só que ele entrava ainda cheio de cuidados. Primeiro, um mês antes ele tinha que se consagrar, e ficar se consagrando. Depois de consagrado, então ele ia se preparar e entrar no Santo dos Santos. Aí ficavam os sacerdotes do lado de fora. Ele vestia toda uma roupa especial, com guizos na barra das vestes, uma corda amarrada na cintura. Por quê? Porque ele ia entrar lá dentro, ele não fazia ideia de quanto tempo ele ia ficar ali, porque ele ia ficar ali até o Senhor ordenar. Só que estar ali
se ele entrasse com algum pecado, ele seria fulminado, como Uzá foi. E aí, então, ele entrava, e a corda que estava amarrada na cintura ficava estendida para o lado de fora. E enquanto os sacerdotes que estavam do lado de fora ouvia os guizos das suas vestes fazendo barulho, era sinal de que ele estava vivo. Mas se ficasse em silêncio, começava a desconfiar: e será que ele morreu? Se ele morresse, ninguém podia entrar lá para tirar ele. E aí eles pegavam a corda primeiro e davam umas puxadinhas, porque vai que ele dormiu. Mas se não tivesse reação nenhuma, é porque ele morreu. Então puxa ele pela corda. Mas ninguém entrava lá. Era assim o temor do Senhor, irmãos. Agora a gente chega na igreja de qualquer maneira. A gente faz um culto de qualquer maneira. A gente se apresenta de qualquer maneira. Está na hora da igreja ter consciência de que o nosso Deus não é um Deus de qualquer maneira. É um Deus santo. E quer de nós santidade. O grande problema que a gente enfrenta na vida, as nossas lutas, a gente passa por lutas em todas as áreas da nossa vida, é por nossa desobediência. Porque se fizéssemos de acordo com a palavra do Senhor, nada disso aconteceria. Se eles tivessem buscado a arca, de acordo com a palavra do Senhor, da maneira do Senhor, Uzá não teria morrido. Mas porque vai vivendo a vida e fazendo as coisas como todo mundo faz, os problemas vêm. Davi ficou tão angustiado com aquela cena que desistiu de levar a arca. E levaram a arca para a casa de Obed-edom. E deixaram a casa lá, a arca lá. Quem foi Obed-edom? O texto fala que ele era um geteu. E aí, essa terminologia diz então que ele era de Gate. O problema é que existe duas cidades de Gate. Gate dos filisteus e Gate de Rimon. Rimon era uma cidade levítica. Era uma cidade de levitas. Então, muito provavelmente, não podemos afirmar, porque o texto não é tão claro assim, mas tudo indica que Obed-edom, ele era da tribo de Levi. Ele era um levita. Por isso Davi mandou a arca para a casa dele. É muito provável isso. E aí a arca foi para a casa de Obed-edom, um levita, que sabia como lidar com a arca. E eu fico imaginando, permita-me agora imaginar e levar você a imaginar comigo. Para um levita, para alguém de Israel, a arca era preciosa. Para um levita, então, que sempre ouviu e sabia o valor e os critérios, como se deveria tratar a arca. Imagine o coração de Obed-edom quando vê a arca na porta da casa dele. Era algo que não dava para imaginar, ninguém imaginar. Era algo extremamente especial. Que honra a arca do Senhor na minha casa. Eu imagino, o texto não fala nada disso, tá, irmãos? É só minha imaginação. Eu já disse aqui que se eu não fosse pastor, se eu não fosse marceneiro, se eu tivesse a oportunidade, eu seria produtor de filme, seria diretor de filme, porque eu gosto de imaginar cenas. Então isso é fruto da minha imaginação. Eu imagino Obed-edom separando o melhor cômodo da casa para colocar a arca. Certamente a sala, normalmente o maior cômodo. Eu imagino Obed-edom falando assim: tira os móveis, bota isso lá no quintal, vamos botar a arca aqui. Todo cuidado, com toda a cumprimento das obrigações para cuidar da arca.
Imagine no dia seguinte, Obed-edom talvez não tenha nem dormido direito. E assim que amanheceu, o brilho do sol que refletia na arca, que era de ouro, provavelmente estava refletindo nas paredes da casa. E Obed de repente chega na porta e vê tudo dourado na sua sala. E a arca ali diz assim: não era sonho, ela está aqui. Havia um sentimento diferente. Aquela família viveu com a arca ali por 3 meses. 3 meses na casa de Obed-edom. E diz o texto que a casa de Obed-edom foi tremendamente abençoada. Foi muito abençoada. Obed-edom foi abençoado, a família foi abençoada, tudo. Sabe por quê? Porque a presença de Deus estava na casa dele. A pergunta que não posso deixar de fazer nesse momento, e você já sabe qual é: será que a presença de Deus está na nossa casa? Será que tem tudo que é necessário para acomodar devidamente a presença de Deus na nossa casa? Será que o ambiente da nossa casa é um lugar propício para a presença de Deus? Imagine, irmãos, 3 meses lá e ele foi abençoado. E aí então chegou a notícia para Davi. E quando Davi foi avisado da bênção de Deus sobre a casa de Obed-edom, ele novamente tomou coragem e alegremente decidiu ir buscar a arca. Falou: então vamos lá buscar a arca. Só que dessa vez ele foi para fazer tudo da maneira certa. Separou os sacerdotes levitas, preparou os varais, foi com tudo lá. Então Davi entendeu, caiu a ficha. Davi separou um gado imenso, porque o texto fala que eles davam 6 passos e sacrificavam um boi. Imagine, era uma viagem até. A cada 6 passos, Davi parava, sacrificava um boi, tinha derramamento de sangue, oferecia o Senhor e continuava. Dava mais 6 passos, sacrificava outro boi. Davi levou uma boiada imensa, porque agora ele entendeu, agora caiu a ficha, tem que ser da maneira certa. E aí preste atenção, a arca foi perdida por causa do pecado. Então, só com arrependimento, quebrantamento, é que se pode trazer a presença de Deus de novo. É que podemos voltar à presença de Deus. Derramamento de sangue. Então, 6 passos e um sacrifício, pedindo perdão a Deus. Perdão porque perderam a arca. Perdão porque tentaram carregar a arca da maneira errada. Perdão porque quebraram um montão de ordenanças do Senhor. E assim foi. Davi, com a estola, o efode de linho, e ele foi dançando, adorando, sacrificando, se quebrantando. É bem provável que Obed-edom e a casa de Obed-edom foram ali conduzindo a arca. Davi não ia correr o risco. Se deu certo com Obed-edom, vou manter com Obed-edom, né? Então é bem provável. E aí, terminando aqui já essa mensagem, chegando no finalzinho, é nesse texto que Davi vem cantando quando se aproxima da cidade.
o Salmo de número 24, se não me falha a memória. E diz: levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Porque eles estavam voltando. E a cidade tinha um portão. E por cima do portão uma estrutura fixa e uma parte que se abria. Só que não havia altura suficiente para a arca passar sobre os ombros, com as asas do querubins. Era muito alto, não dava para passar. E alguém pensou: não, a gente abaixa e entra. Davi falou: de novo não, da maneira errada não. Desmanche o portão, muda as estruturas da cidade, mas a arca vai entrar erguida. A glória do Senhor tem que entrar erguida. Querido, nós não temos que adaptar a forma de Deus agir ao modelo da igreja. Nós temos que adaptar a igreja à forma de Deus agir. Não é do nosso jeito. Não é da nossa forma. Não é da forma que os homens dizem que tem que ser da forma dele. Ou fazemos isso, ou corremos sérios riscos. E no mínimo, perdemos tempo. Depois disso, Davi entra na cidade, dançando e agora alegre, com a presença do Senhor. Acontece, o final mesmo da mensagem é agora. Acontece que fazer as coisas da maneira de Deus é loucura diante dos homens. As pessoas não entendem. As pessoas pensam que tem que fazer com brilho, tem que fazer da forma que os outros fazem, tem os modelos, o mundo gosta, as pessoas gostam, tem que ser assim. Mas não é. Fazer as coisas da forma de Deus faz as pessoas ficarem surpresas. Não entendem. O mundo vai debochar. As pessoas vão rir. Davi vinha chegando com a arca, dançando, e Mical, filha de Saul, olhou da varanda e disse assim: que vergonha. Rei de Israel dançando igual um moleque. As pessoas não vão entender. Talvez as pessoas da nossa casa não vão entender a adoração que nós vamos prestar a Deus. Talvez as pessoas até da própria igreja não vão entender. Mas a questão é: precisamos fazer as coisas da forma de Deus. O culto, querido irmão, o culto que nós prestamos aqui não é da Igreja Metodista do Castrioto. O culto que nós prestamos aqui não é da Igreja Metodista. O culto que nós prestamos aqui não é da igreja. O culto que nós prestamos aqui não é nosso. O culto é do Senhor. Ele é cultuado. Eu não tenho que cantar aqui uma música que você goste. Eu não tenho que fazer aqui algo que você goste. Não é o que te agrada. Não é o que agrada as pessoas. É o que agrada a Ele. É o que agrada a Ele. Davi, ele sabia disso, por isso ele queria tanto a arca. Mas ele esqueceu. Ele tentou se adaptar. Mas não é assim. O que eu quero te dizer e te desafiar é a vivermos no centro da vontade de Deus. No centro, como nós cantamos aqui, no centro do querer de Deus. Tem muito mais valor. Isso é importante. Não adianta eu estar em qualquer outro lugar. Por muitos e muitos dias. Lugares cheios.
animados, empolgante, se a glória do Senhor não estiver ali, se não for da maneira do Senhor. Eu prefiro um dia na escadaria do templo do que 1000 em qualquer lugar. Foi o que Davi falou, e eu faço dele as minhas palavras. E você? Não podemos viver um evangelho barato. O evangelho tem um preço alto. Não podemos viver um evangelho simplificado, facilitado. Evangelho é renúncia. Evangelho é abrir mão das minhas vontades para viver a dele, abrir mão do meu querer para viver o querer dele, me entregar, me humilhar. É assim, é isso que o Senhor quer de nós. Você está disposto a isso? Como eu disse, não é fácil, não é um evangelho de ibope, não é um evangelho de simplificações. Esse é um evangelho de decisões. E a gente precisa tomar as decisões certas. Eu quero encerrar cantando novamente essa música. Interessante que a mensagem estava preparada, a Thaís escolheu a música e a gente não falou nada, mas ela se encaixa tanto. Eu gostaria de cantar de novo essa música com a igreja. Vamos ficar de pé? Mas eu quero te convidar a cantar, não com quem está cantando rotineiramente, mas prestar atenção. Eu acho que tem a letra, né? Eu acho que tem. Preste atenção em cada palavra e faça desse cântico verdade na tua vida. Verdade na tua vida. Faça desse cântico a tua oração nesse momento. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança.
lugar. Tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Vou orar nesse momento, mas se você quer, como diz aqui o texto, se humilhar diante do altar do Senhor e sacrificar aquilo que me custa, se você quer fazer isso, eu não sei qual é o sacrifício que você tem que entregar para o Senhor. Eu não estou falando aqui de dinheiro, eu não estou falando disso, eu estou falando de algo que você precisa deixar, entregar nas mãos do Senhor, algo que você está tendo controle, que você está segurando nas tuas mãos, mas você precisa agora abrir mão e deixar nas mãos do Senhor e sacrificar a Ele, entregar a Ele. Eu não sei o que é, mas o Espírito Santo pode estar falando no teu coração. Se você quer nessa noite, mais uma vez se humilhar, mas como se fosse a primeira vez, dizer: Senhor, eu quero me colocar aqui no teu altar, eu quero me sacrificar, eu quero me santificar. Se você quer fazer isso, eu vou te convidar a vir no altar. Eu não tenho feito isso muitas vezes,
chamando as pessoas no altar, mas eu vou te convidar para vir no altar. E aí você pode se ajoelhar aqui. Vamos tentar manter o distanciamento, mas se não der no altar, aqui na frente, mas se você quer dizer, Senhor, eu quero fazer isso, eu quero me humilhar diante do teu altar, eu quero me santificar, eu quero sacrificar, eu quero entregar isso nas tuas mãos, eu não tenho controle disso, mas é precioso para mim estar no centro do teu querer, e eu quero isso. Oh, santo, 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 santo. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Deus. Tua glória enche o templo, tua glória enche a terra. Aleluia. E nesse momento, Senhor, nós estamos aqui diante do teu altar. Pai amado, estamos aqui nos quebrantando, dizendo, Senhor, queremos fazer a tua vontade, queremos estar no centro do teu querer. Nós estamos aqui, ó Pai, dizendo que às vezes nós tomamos o controle, mas nós queremos agora entregar nas tuas mãos, entregar tudo. Pai querido, tu és o dono da nossa casa, da nossa família. Tu és o dono dos nossos filhos, o dono das nossas esposas, dos nossos maridos. Tu és o dono dos nossos irmãos, dos nossos pais. Tu és o dono, Senhor, do nosso emprego. Tu és o dono, Senhor, da nossa empresa. Tu és o dono, Senhor, dos nossos negócios. Tu és o dono, Senhor, da nossa saúde. Tu és o dono da nossa aliança, do nosso casamento. Tu és o dono, Senhor. Entregamos tudo isso nas tuas mãos, sacrificamos isso agora diante de ti. Oh Pai amado, te entregando como oferta, tudo nas tuas mãos. Queremos, oh Pai, estar no centro da tua vontade, na tua presença. É mais precioso do que estar em qualquer outro lugar. Pai querido, toma a nossa vida. Não queremos fazer as coisas de maneira errada, da maneira conveniente, da maneira simplificada. Nós queremos estar no centro da tua vontade. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, conduza-nos a essa atitude, entendermos o que realmente o Senhor quer, e assim podemos então desfrutar da presença da glória do Senhor, e então ter a melhor colheita de todas, que é o teu amor, ter a herança maior, que é o teu amor. Pai querido, toma a nossa vida, toma a nossa vida. Nós nos colocamos diante de Ti. Nós nos colocamos diante de Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fonte é o teu amor. Aleluia. Minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor.
és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia, aleluia, aleluia. Como Deus é bom, amados, como Deus é bom, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos encerrando, lembrando que próximo mês nós vamos estar recebendo, irmãos, a comunhão da igreja. Se você ainda não deu o seu nome para Maria e você quer confirmar a tua participação como membro da igreja metodista aqui no Castrioto, dê o nome para Marília. Muitas pessoas estão registradas no livro, mas outras foram tiradas. Então, na dúvida, se você quer confirmar que você vai estar integrado à igreja metodista do Castrioto, dê o nome que nós vamos comparar com o hall de membros. Se você foi desligado, você vai ser recebido. Se você não foi desligado, você já está tudo ok, não tem problema, tá? Teremos batismo também. Então, se mesmo você de casa que está nos assistindo quer ser membro da igreja, você pode entrar aí também, tem no YouTube aí um link direto para o meu WhatsApp, e você me dá aí o teu contato que eu vou responder, e nós vamos te pastorear e vamos te receber também. Ah, pastor, mas eu sou de muito longe, como é que eu faço? De algum jeito a gente vai fazer isso, não se preocupe. Agora a igreja está ampliando seus horizontes, né? Então, se você ainda não é batizado, se você ainda não é membro de nenhuma igreja, ou se está afastado e quer congregar com a gente, quer fazer parte dessa família, né? Dê o seu nome para Marília ou manda aí, né, uma mensagem no meu WhatsApp e nós vamos estar recebendo você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Estamos encerrando. Muito bom estarmos juntos. Quarta-feira nós temos mais um estudo, né, online. Nós estamos agora estudando as parábolas e é um estudo também muito legal, bastante edificante, né, que tem algumas parábolas bem complexas e outras que são mais simples, mas tem sido bênção. Então acompanhe aí. Amém? Vamos receber a bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus o Filho, a comunhão, a consolação, o poder, a unção do Espírito Santo de Deus esteja com o povo de Deus aqui presente, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Espírito, em uma aliança eterna.